Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando deste sábado. Que prazer receber você conosco. Aliás, a gente está começando o segundo programa do ano de 2023, ano 10 do programa Globalizando. A gente fica muito feliz de poder levar para você discussões de temas internacionais e suas interfaces locais e regionais. Eu fico também feliz de poder receber você conosco aqui no programa Globalizando. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Deixa eu logo apresentar a equipe que faz o programa Globalizando, a começar pelo internacionalista, mestrando da UNILA, Luiz Sampaio. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, professor. Bom dia, professora Lígia. Bom dia, ouvinte da Rádio UNAMA. Quero mandar um abraço para o Thiago Arruda, nosso seguidor do Twitter. Faça como ele e nos siga por lá, no @pglobalizando. Legal, Luiz Sampaio. Quero também dar as boas-vindas para a acadêmica do 5º semestre de Relações Internacionais, Heloísa Valente. Bom dia, professor. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer fazer esse programa novamente. E eu já quero mandar um abraço para nossa seguidora que está nos acompanhando lá no Instagram, @pglobalizando, Bárbara Souza. Obrigada, Bárbara. Valeu, Heloísa. E completando o nosso time de locutores, estreando na locução do programa Globalizando, o acadêmico do 3º semestre, Matheus Santos. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, professor. Bom dia, nossa convidada. Bom dia, nossos ouvintes. E eu vou aproveitar para mandar um abraço para nossa seguidora do Facebook, Suzana Oliveira. Um grande abraço e também feliz ano novo. Legal, Matheus. Então, completado o nosso time de locutores, olha só, eu quero dizer que ao longo do mês de janeiro, a gente está tratando de temas relacionados ao internacionalista, ou seja, aquele que é formado em relações internacionais. No programa passado, nós falamos de Comex e agora vamos falar de uma área sensacional. A gente está abrindo caminhos nessa área. Eu estou me referindo do internacionalista no mundo das mídias contemporâneas. E é claro, a gente não poderia deixar de trazer para o programa a professora Lígia Ferreira. Ela é professora do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Ela tem uma disciplina de tópicos integradores sobre mídias e relações internacionais. Também é professora de marketing internacional. Ela é doutora pelo programa de pós-graduação em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, mestre em comunicação e semiótica também pela PUC de São Paulo, possui pós-graduação lato sensu em teologia e meios de comunicação social pelo CESUPA em Belém e graduação em pedagogia com habilitação em supervisão escolar pela Universidade da Amazônia. É professora do curso de RI aqui da UNAMA, do Plano Nacional de Formação de Educadores do PAFOR da UFRA e professora substituta do curso de Pedagogia da UEPA. Professora Lígia, que prazer lhe receber aqui nos estúdios da Rádio UNAMA. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, equipe do programa Globalizando. Feliz ano novo para os nossos ouvintes. E falar de mídias é falar de uma área de fronteira em relações internacionais, professor. Exatamente, né, professor Mário Tito? A gente sabe que alguns autores ainda indicam, né, que a gente não está falando do quarto poder, como antigamente se pensavam, né, da mídia, mas sim no primeiro poder, porque ele é o articulador de todos os outros. Então é fundamental pensar relações internacionais a partir das mídias. Muito legal, é sobre isso que a gente vai conversar no programa Globalizando de hoje, que tem viagem musical, como sempre, diferenciada, né, Lu? Exatamente. E hoje a nossa viagem tá incrível como sempre. Vai passar pelos países das grandes empresas jornalísticas e de mídias digitais do mundo. O grupo American Broadcasting Company é o maior investidor de mídia nos Estados Unidos e, sendo a maior de todo o mundo, é mais uma das propriedades do grupo Walt Disney. E agora iremos ouvir a banda Palais Royal com Punching Bag. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links no bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Já começamos maravilhosamente bem o programa de hoje, né, Lu? Exatamente, a gente acabou de ouvir Punching Bag de Palais Royal, representando os Estados Unidos, origem da empresa Google, uma multinacional de produtos e serviços na internet, arrecadando cerca de 37 bilhões de dólares ao ano. Globalizando. Fique por dentro. E a nossa equipe preparou informações importantes sobre o tema de hoje. De acordo com o projeto Data Reportal, no ano de 2022, as mídias digitais foram responsáveis por várias mudanças no nosso cotidiano, seja em sanar nossas dúvidas ou nos manter informados. Segundo o mesmo portal, o Facebook foi a mídia social mais usada no mundo.
mantendo-se em primeiro lugar desde 2019. As outras mídias, como o YouTube, WhatsApp e Instagram, tiveram um salto de 8,2% em 2022, principalmente no Brasil. Também tiveram novidades como o TikTok, plataforma que é utilizada por mais de 14% da população mundial. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando hoje com a professora Lígia Ferreira. Ela é a nossa professora que relaciona mídias e relações internacionais, marketing internacional. E hoje nós estamos falando exatamente desse tipo de atuação do internacionalista nesse mercado. Professora, e a Margarete Alves, pelo Facebook, pergunta o seguinte: qual a importância do programa Globalizando como meio de notícias para os acadêmicos? Professor Mário Tito, a relevância do programa Globalizando não é somente pelo caráter da informação. Certo. Né? Somente isso que a gente está vendo todos os sábados, as lives, além de dialogar com várias áreas, eu acho que é importante a gente pensar que atualiza esse internacionalista, esse acadêmico de relações internacionais, né? Que acaba tendo esse contato com esse relacionamento com a mídia, com a construção dessas notícias, né? Do aprofundamento da busca dessas notícias, ou seja, esse acadêmico ele vai trabalhar, né, nessa informação e na informação dos demais colegas que cursam relações internacionais, mas mais do que isso a gente tem que pensar que o Globalizando é um laboratório, tanto o Globalizando quanto o Internacional da Amazônia. Sim. Aqueles alunos que entram nesses projetos de extensão, e eu acho que como a gente está falando aqui dessa relevância, né, do curso de relações internacionais, abrir essas portas, né, para o campo das mídias, esses dois elementos, né, esses dois lugares de extensão, eles são favoráveis justamente para que esse aluno tenha experiência com esse engajamento midiático, né? Não somente com a informação que eu falei, com o trabalho da informação, mas o que ele vai fazer a partir dessa matéria-prima que é a informação, que vai ser o programa, alimentar os sites, né? As redes sociais, que cada uma rede social vai ter uma forma diferente de abordagem, para trazer essa notícia e para amplificar esse curso de Relações Internacionais. Então, essa é a maior relevância, né, desses dois projetos fundamentais do nosso curso. E, Luiz, e o programa Globalizando acaba sendo, pegando o que a Lígia está falando, né, te proporcionou, inclusive, fazer o mestrado na UNILA, né? Exatamente. Muita coisa que eu percebi dentro do curso de RI da UNAM me fez alçar voos maiores e muita coisa foi reaproveitada também no mestrado. Professora Lígia, e a disciplina de Tópicos Integradores 1, que fala exatamente de mídia e relações internacionais, já abre esse pressuposto, Exatamente, né? Porque os alunos eles vão ter a oportunidade de conhecer os teóricos do campo da comunicação, certo. Bem como, né, a gente também vai dar instrumentos para que eles possam ver como é que isso também pode atuar como uma porta, né, de atividade profissional para eles dentro do campo da mídia. Para a gente pensar que relações internacionais não está somente naquilo que a gente já conhece, diplomacia, né, aqueles cargos que são comumente, né, ligados ao curso, certo. Mas que as mídias também é uma possibilidade e uma grande oportunidade de trabalho. Maravilha, professora Lígia Ferreira, aqui conosco no programa Globalizando de hoje. Esse papo tá sensacional, mas a viagem musical também não deixa a desejar, né, Matheus? É isso aí, professor. A Pearson PLC é considerada um dos maiores grupos de mídias do mundo, voltada a levar educação para os estudantes através das mídias e é avaliada em mais de 5 bilhões de euros. E agora, representando o Reino Unido, ouviremos a banda Nothing But Thieves com Unperson. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links no bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Já viajamos agora para a Europa, no Reino Unido, Matheus. Isso aí, acabamos de ouvir Unperson de Nothing But Thieves, representando o Reino Unido, que é o país detentor da BBC, uma corporação pública voltada para a área de informação, que possui uma receita de mais de 1 bilhão de euros durante 2021 e 2022. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando com a professora Lígia Ferreira aqui no programa Globalizando. O nosso tema é mídias e relações internacionais. Quero lembrar que são programas temáticos que nós estamos fazendo no mês de janeiro e o campo das mídias é um campo realmente de muito desenvolvimento dentro da área de relações internacionais. Nesse sentido, professora, o João Moraes no Facebook ele pergunta: qual a importância do internacionalista nas mídias? É importante porque o internacionalista ele vai ter uma visão privilegiada dos acontecimentos do mundo. Por quê? Porque ele tem um conhecimento
conhecimento teórico, né? Ele tem uma expertise que é fundamental para dentro desse ambiente midiático. Tanto para as grandes agências, que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, né? As grandes agências de notícias, os portais, que são fundamentais justamente para alimentar o mundo das informações, né? Então, sobre a democratização da comunicação que tanto a gente fala. Então, esse internacionalista, ele vem com esse olhar diferenciado. Então, por isso que é muito importante que essas grandes empresas coloquem esses internacionalistas para o campo de trabalho justamente para trazer essa expertise, como eu acabei de falar. Nesse sentido, aí você abre um campo de trabalho maravilhoso, porque você pode trabalhar nas redações, com redes sociais, pode trabalhar com assessorias de relações internacionais e de mídias. Por exemplo, a nossa coordenadora do programa Globalizando, ela trabalha numa relação interna lá na Hydro, seja com mídias, seja com RH, então é quase que um endomarketing. Exatamente, né, professor Mário Tito? A gente também teve a Gabriela, né, no Mercosul, que também trabalhava com o campo de uma comunicação organizacional. Então, tudo isso na nossa disciplina já é, né, voltado justamente para esse olhar também das organizações, porque o campo de relações internacionais tem sido um campo que se atualiza permanentemente, até porque ele é muito diverso. E aí a mídia entra aí como fator fundamental. Então, se você ficou interessado, saiba, eu gosto de mídias, gosto de redes sociais, cara, relações internacionais também é a tua área, porque de alguma forma isso vai te levar a ser um elemento fundamental, porque para você trabalhar em mídias e em mídias cada vez mais amplas, você precisa entender o que está acontecendo no mundo. Relações internacionais é a sua área, não é isso, Heloísa Valente? Exatamente, professor. Para quem sabe, para quem me conhece, sabe que eu sou apaixonada por essa área, tanto que é a minha equipe no programa Globalizando, né? Quem sabe também é a maior equipe, que tem mais pessoas, porque exige um trabalho muito árduo, a gente precisa estar se reinventando o tempo todo, mas é isso, é uma área muito ampla e muito apaixonante. E aí você fica logo para dizer qual é a nossa terceira etapa da viagem musical, Elô? Exatamente, professor. Agora a gente vai viajar para um país muito importante para as mídias, que é a China. A empresa chinesa ByteDance é dona de um dos maiores aplicativos do mundo, que eu tenho certeza que pelo menos um de vocês que está ouvindo a gente tem baixado aí no celular, que é o TikTok. Atualmente, ultrapassando 2 bilhões de downloads, essa empresa se tornou a startup mais cara do mundo, avaliada em mais de 75 bilhões de dólares. Para representar a China, ouviremos a banda Random com Dream World. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links no bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa. Nós fomos pra onde mesmo, Elô? Nós acabamos de voltar da China, onde ouvimos Dream World de Random, em representação a esse país, que é de origem do bilionário Forrest Li, que é CEO da CIA, sendo essa a maior companhia de telecomunicações do sudoeste asiático. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Quem está com a gente no programa Globalizando de hoje é a professora Lígia Ferreira. Aliás, uma temática que a professora Lígia domina completamente. Ela é doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. Foi orientada e é ainda orientada de alguma forma pelo grandioso Eugênio Trivinho, que é uma referência nessa área no Brasil. No Instagram tá chegando a pergunta do Eduardo Moraes, professora. Como as mídias têm se tornado ferramenta de trabalho para o internacionalista? Por isso que a gente estava falando, né, que o Globalizando, que o Internacional da Amazônia, ele é um laboratório, né? Justamente por quê? Porque esse aluno, ele vai ter contato com a notícia e, ao mesmo tempo, ele vai alimentar essas plataformas, né? Para que essas notícias, elas possam se expandir, né? E chegar em outras pessoas. A gente sabe que, hoje, né? Essa conexão desse mundo globalizado, né? Que isso daí é uma, né? A gente já está cansado de saber, mas que impacta diretamente nessa atuação do internacionalista, porque a gente precisa pensar que os portais, que as agências internacionais de notícia, nós temos várias, né? E aí a gente tem que fazer aqui um destaque da diferença delas, né? Que não são as grandes emissoras, mas são essas agências que pegam essa matéria bruta, né? Que tem muitas pessoas, inclusive os internacionalistas, trabalhando, né? Em busca de determinadas notícias que levam até os portais. E esses portais, essas agências, elas vão vender essas notícias para as grandes, né? Conglomerados midiáticos, como o Globo e tantas outras, BBC, né? Então, vão vender essas informações para que elas virem uma matéria para o telespectador. Então, vejam, né, que a questão do internacionalista, ele está lá na ponta, né? Para ela
elaborar essa notícia, para fazer esse crivo do que é o fato, né? Para poder fazer com que o telespectador ou então aquele internauta possa ter o contato com a notícia. Então aí é um papel importante, né, de uma abertura de caminho para o internacionalista, porque vale ressaltar que o internacionalista, ele pode fazer o mestrado dentro do campo da comunicação. Sim. Inclusive, né, na Inglaterra existe um mestrado somente para o internacionalista. Não pode entrar nenhum outro acadêmico que não seja um ingressante do curso de Relações Internacionais para trabalhar com o ambiente midiático. Interessante, porque você fala que ele pode estar na linha da produção da notícia e pode estar também como comentarista da notícia. Exatamente. Isso é fundamental, né, professora? Exatamente, professor Mário Tito. Né? Nós temos ali o comentarista internacional e nós vamos ter aquele também que vai vivenciar a vida do campo internacional, que vai ser dentro de uma vertente jornalística, né? Mas o comentarista, o papel, olha lá o Guga Chakra, que é um internacionalista, ele vai falar especificamente de determinadas temáticas, justamente por dominar determinados aspectos do campo estudado de relações internacionais. E eu preciso registrar claramente que nos últimos 5, 6 anos, mesmo a mídia local aqui de Belém, ou mídia regional, tem chamado internacionalistas para comentar os temas internacionais, saindo um pouco daquela história de eu vou chamar um economista ou um cientista político, porque já reconhece que existe um profissional nessa área capaz de fazer esses comentários. Exatamente. Muito bem, professora Lígia Ferreira, aqui no programa Globalizando de hoje. Vamos para mais um quadro do programa Globalizando. Globalizando nas ruas. Olha, o Globalizando não para. No mês de janeiro a gente está sempre levando informações de qualidade para você. É o momento agora de chamar o nosso produtor, Paulo Vitor Azevedo, que tem informações de qualidade para você. Bom dia, Paulo Vitor. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você que nos acompanha aqui na Rádio Nama. Hoje estou diretamente da UNAM da Alcindo Castelo e eu vou conversar com o professor João Cláudio Arroio, ele que é mestre em Economia e doutorando em Desenvolvimento Urbano e também coordenador do PPGC. Bom dia, professor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes do Globalizando e bom dia à Rádio Unama FM, o som do conhecimento. Professor, explica pra gente o que é o PPGC. O PPGC é o Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento, que é pós-graduação estrito sensu, que trabalha com mestrado e doutorado. No nosso caso é só o mestrado, e é um mestrado diferente, porque é um mestrado profissional. Ele não é o mestrado tradicional, que é o mestrado acadêmico. No mestrado profissional, o objetivo principal do mestrando, né, do aluno, é produzir uma solução prática para o problema de pesquisa. No mestrado acadêmico, o estudante, a partir de um problema de pesquisa, ele teoriza, evolui e pode apresentar também soluções teóricas para aquele problema. No mestrado profissional, ele faz um percurso teórico, porque a elaboração do conhecimento é uma teoria, mas ele traduz essa teoria para a prática e conclui o seu mestrado com um projeto interventivo, com um produto de aplicação prática visando a solução do problema que ele estudou. E assim contribui para a solução de vários tipos de problema. Além de ser profissional, esse mestrado da UNAMA, ele também é interdisciplinar. Então, pessoas de qualquer área, saúde, engenharia, pedagogia, economia, qualquer área pode trabalhar nessa perspectiva que o PPGC oferece, né? Que é a gestão do conhecimento para o desenvolvimento socioambiental. Ótimo, a gente já viu que ele é muito interessante. Então, de que forma o senhor considera a importância do PPGC aqui para a UNAMA? Eu acho que a principal importância é que é um mestrado voltado para a qualificação de profissionais de gestão. Então, os tomadores de decisão, os que planejam, os que lidam com pessoas, os que formam pessoas de diversas formas, né? Então, é preciso a gente qualificar
os profissionais da gestão na Amazônia. A Amazônia precisa de profissionais de alto nível. Então, essa é uma inovação que nós estamos oferecendo e está tendo uma repercussão muito boa. Nós estamos sendo procurados já por organizações que já colocam o mestrando, empresas que já financiam o mestrado do seu funcionário, do seu colaborador, já com a encomenda dele estudar e resolver um problema da organização. Porque ela sabe que aqui ele não vai estar fazendo uma tese somente para fazer um livro para prateleira. Ele vai estar construindo uma solução concreta para um problema. Nós temos vários exemplos aqui de pessoas do BASA, pessoas do SESI, né, de pessoas do sistema da SEDUC, né, então, que já vem para cá com a missão de fazer o mestrado para resolver problema concreto. Então, essa é uma contribuição ímpar que nós estamos dando e nós estamos muito felizes com essa perspectiva. Muito bacana, muito interessante saber sobre o PPGC, interessante para os acadêmicos também, muito legal. Bom, esse foi o professor João Cláudio Arroio, explicou um pouco sobre esse mestrado. Professor, muito obrigado. Nós é que agradecemos, estamos em fase de inscrições, as nossas inscrições vão até o dia 17 de janeiro. Nós estamos aqui presencialmente na UNAMA Alcindo Cancela, no bloco E, no 3º andar. E também estamos aí com acesso no site da UNAMA, né, no link do pós-estrito. Então, quem quiser pode fazer contato com a gente, que a gente vai ter a maior satisfação de atender e explicar como é que funciona. Sensacional. E agora saio com vocês aí do estúdio. Muito obrigado, Paulo Vitor. Sensacional a sua participação aqui no programa Globalizando de hoje. Vamos retomar nossa viagem musical agora, Luiz Sampaio. A Nippon Hoso Kyokai, também conhecida como NHK, é a única emissora pública do Japão. A empresa opera 4 canais de televisão e 3 de rádio no país, além de oferecer serviços internacionais como NHK World TV. Em representação ao Japão, ouviremos One OK Rock com Dreamer. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links no bio do Instagram e do Twitter, @Globalizando. Nossa viagem musical passou pelo Japão agora, né, Luiz? Isso mesmo, acabamos de ouvir Dreamer, de One OK Rock, representando o Japão, cuja maior mídia social do país é a Koniku, e atualmente vem crescendo a popularização do Mix Channel, que é um aplicativo similar ao TikTok. E aí, Matheus, eu quero saber de você, para onde nós vamos viajar no próximo bloco? A playlist do Globalizando de hoje vai passar ainda pelo Canadá, Itália, Espanha e, claro, Brasil. Então fique ligado que a gente volta já. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5. Que prazer ter você aqui no segundo programa do ano. A gente sempre fica muito feliz porque, de alguma forma, contribui para você ficar por dentro de temas internacionais e como eles influenciam, de alguma forma, no nosso país e na nossa região. Aliás, o curso de Relações Internacionais, ele existe há 16 anos. Foi o pioneiro aqui na UNAMA, na região norte, inclusive. A gente vem formando, já são mais de 400 internacionalistas formados pela UNAMA. E bom levar para você esse programa com 10 anos no ar. Nós estamos conversando hoje sobre o internacionalista no mundo das mídias contemporâneas. O mês de janeiro será todo sobre temas relacionados ao exercício da profissão do internacionalista. No sábado passado falamos de Comex e neste estamos falando de mídias. Com a gente está a professora Lígia Ferreira. Ela é doutora pelo programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Também é mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, possuindo pós-graduação Lato Sensu em Teologia e Meio de Comunicação Social pelo CESUPA e graduação em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar aqui pela UNAMA. É nossa professora aqui da Universidade da Amazônia no curso de Relações Internacionais, curso de Comunicação, curso de Pedagogia, o que vier, ela é professora. E antes de falar com ela, vamos de música no programa. Matheus Santos, a bola é sua. A playlist do programa do Globalizando de hoje está passando pelos países das grandes empresas jornalísticas e de mídias digitais no mundo. O The Globe and Mail é um jornal canadense diário de Toronto. Trata-se da junção dos jornais The Globe e The Mail, que foram comprados por George Brown no final dos anos 30, se tornando o jornal de maior circulação no país. E agora, representando o Canadá, ouviremos Nelly Furtado com Say It Right.
Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links no bio do Instagram e do Twitter, @Globalizando. Retomamos nossa viagem musical pra cima, né, Matheus? Isso mesmo, professor. Esta foi Say It Right, de Nelly Furtado, representando o Canadá, país do jornal The Toronto Star, considerado o mais relevante no país por ser consumido nas grandes cidades, também em línguas estrangeiras, dedicadas às comunidades de imigrantes. Globalizando. Fique por dentro. E o Fique por Dentro de hoje tem a ver com o nosso tema sobre o internacionalista no mundo das mídias digitais. A mídia digital é o veículo de comunicação que utiliza da internet para a distribuição. Elas são ferramentas de divulgação e uma vez que os projetos de extensão, como por exemplo os de Relações Internacionais da UNAMA, são informativos, eles se aproveitam dessa ferramenta de comunicação. O Projeto Internacional da Amazônia é um site que tem artigos sobre diversos temas relacionados à RI. O Globalizando é um programa de rádio, mas é transmitido ao vivo nas plataformas do Instagram e Twitter, além das lives quinzenais feitas no Facebook do programa Globalizando. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nossa convidada de hoje é a professora Lígia Ferreira. Ela, além de ser professora, como eu falei no início deste bloco, ela também é grande pesquisadora dessa área. E o Milton Cruz, professora, pelo Facebook, ele pergunta: por que o internacionalista deve estar atualizado com as mídias internacionais? A gente nem pode conceber, né, que o internacionalista não conheça, não esteja a par, né, das notícias através das mídias internacionais, até porque os grandes fenômenos, as transformações sociais acontecem hoje no campo da cibercultura. Então vejam, numa plataforma como o Twitter, nós vamos ter os grandes chefes de Estado ali interagindo, né, fazendo publicações, inclusive muitas vezes criando polêmicas, isso. Dentro desses ambientes. Então é fundamental que o internacionalista ele se mantenha sempre atualizado, não somente com essas notícias, mas fazendo análise daquilo que está ali, né? Então é quase que também o internacionalista, ele está também no campo da semiótica, né? Interpretando também as imagens, os discursos que são colocados dentro dessas plataformas. Então o trabalho do internacionalista é muito amplo e esse olhar sobre a mídia precisa ser um olhar extremamente crítico. É interessante porque você falou uma coisa que eu acho bem legal. Também ele tem que entender das redes sociais como ferramenta de influência eleitorais também, né? Exatamente, né, professor Mário Tito? Porque nós tivemos a interferência desde 2016, né, falando sobre fake news, como é que essas fake news, um fenômeno completamente midiático, né, digital, está impactando e impactou durante todos esses processos eleitorais, não somente no Brasil, mas no mundo. Então, fazer essa avaliação, entender quais são as chances, né, de determinados candidatos, como as parcerias que eles vão criando dentro dos ambientes de rede, né, com os artistas, e sempre são artistas que têm muitos engajamentos. Isso daí também faz com que o olhar desse cenário internacional se amplie, e o internacionalista é fundamental para fazer essa avaliação. Muito legal. Inclusive, né, Matheus, você vai ter uma disciplina neste semestre com a professora Lígia, que é Tópicos 1, que fala de mídias e relações internacionais. Você ouvindo quem está discutindo, qual a sensação que você tem, o sentimento? Eu fico muito animado. Esses dias eu estava até falando com a minha colega também, internacionalista, sobre marketing internacional, como é uma área muito interessante para se seguir. Então o programa de hoje está sendo muito formativo para mim, com certeza. Legal, e você está acompanhando o programa, saiba que é um tema relevante, como eu sempre falo, é de fronteira, porque a gente vai avançar por outros saberes. Isso é bonito de relações internacionais, né, professora Lígia? Ele trabalha numa plataforma diversa de saberes, né? Exatamente, né, professor Mário Tito, porque é multidisciplinar, né? Relações internacionais, a sua origem, enquanto área de conhecimento já foi interdisciplinar, e hoje a gente vê né, como é que ela vai se ampliando, dialogando com outras áreas do conhecimento e o campo da comunicação atravessando aí relações internacionais para ampliar ainda mais esse olhar e a formação dos nossos acadêmicos. É isso mesmo, é por isso que a gente faz viagem musical também. Olha como a nossa equipe de playlist tem que trabalhar nessas redes todas, e aí vamos para o país mais bonito do mundo, né, Lu? Exatamente, professor. A gente vai para um país muito querido pelo senhor, não é mesmo? Onde a Mediaset S.p.A. é uma das maiores empresas no ramo de mídia e comunicação, que é na Itália. Controlada pela família Berlusconi, a empresa foi fundada em 1961 e tem como seus principais canais o Yahoo. Para representar a Itália, ouviremos Annalisa e a banda Bunda Bash com a música Tropicana.
Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links no bio do Instagram e do Twitter, @Globalizando. Viagem musical maravilhosa passou pela Itália, Il Bel Paese. É isso aí, acabamos de ouvir Tropicana de Annalisa e banda Bunda Bash, representando a Itália, que ainda mantém em circulação o seu jornal mais antigo, o Il Resto del Carlino, fundado em 1885. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando com a professora Lígia Ferreira. Aliás, o tema de hoje é maravilhoso, porque a gente tem discutido essa relação de mídias com relações internacionais, que é um campo muito amplo e que nos ajuda a entender um pouco esse mundo cada vez mais complexo. Nesse sentido, o Leandro Chaves, professora pelo Facebook, pergunta o seguinte: como a correspondência internacional é importante para o mundo globalizado? Pois é, professor Mário Tito, a gente até na nossa conversa já falamos sobre o comentarista, né? Sim, e o correspondente internacional. Então, são duas categorias distintas. As atuações são completamente, diversas. O correspondente internacional é aquele que viaja, que vai para um determinado país e ali fica localizado e fica cobrindo aquelas informações, certo, como a Cecília Malan, né? Um exemplo aí, né? Uma correspondente internacional. Então, ela está ali localizada em Londres e todas as notícias ali da Europa, ela é responsável em passar essa informação nos grandes momentos dos jornais, como, né? Por exemplo, aquela que sempre esteve lá, que é a Ilse Scamparini, lá na Itália, né? Exatamente, na Itália também. 30 anos isso, né? Então, Ilse Scamparini, Cecília Malan são os exemplos de correspondentes internacionais. Então, ali está dentro da categoria do jornalismo. Perfeito. Lógico que dentro desses setores da correspondência internacional, nós vamos ter o trabalho também do internacionalista, porque é ele que vai alimentar e vai analisar determinados fatores para que esse texto seja construído e elas possam passar isso para o público. E nós temos o comentarista internacional, que no caso com o professor Mário Tito, quando eclodiu ali a guerra na Ucrânia, foi super convidado, né, para participar e dar o seu olhar, o seu ponto de vista, porque entra ali como uma área específica para avaliar, né, esse cenário político e de guerra dentro desse mundo midiático. Então vejam só, são duas categorias, elas se complementam, né, mas com atuações do internacionalista de modo diferenciado. No comentarista, o internacionalista, ele vai ser aquele que vai, né, ter as portas abertas para poder se posicionar, né, professor Mário Tito, o Guga Chakra, né, dentro do cenário nacional. E nós vamos ter ali, no caso da correspondência internacional, o jornalista que vai precisar do trabalho do internacionalista para poder fazer a avaliação daquele determinado caso, mas que essa matéria vai ser passada através de um bloco jornalístico. E no mundo da cibercultura, né, professora Lígia, o internacionalista não pode não estar envolvido, porque senão, do lado, o pessoal não vai ter a visão internacional, nem o internacionalista vai ter essa linguagem, né? Exatamente, né? E a gente sabe que hoje em dia, dentro desse cenário da cibercultura, cada um pode ser produtor do seu próprio conteúdo, né? Então, levar isso, né, dentro de uma visão muito mais específica de conhecimento é muito valorizado, né? Justamente porque senão a gente pode abrir margem para que determinadas notícias sem nenhum tipo de verdade acabe chegando através das redes, sendo compartilhadas, enfim. Muito legal, professora Lígia Souza aqui conosco no programa Globalizando. Chegamos à 7ª etapa da viagem musical Mateus Santos. O jornal El País, sediado em Madrid, tem um importante legado na Espanha, pois foi fundado em 1976, período de transição para a democracia após o fim do franquismo. Em representação à Espanha, vamos ouvir Tu me dejaste de querer, dos cantores Zetangana, La Húngara e Nil de Elche. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links no bio do Instagram e do Twitter, @Globalizando. Viagem musical maravilhosa foi pra Espanha, né, Matheus? Isso aí, professor. Esta foi Tu me dejaste de querer, de Zetangana, representando a Espanha. Origem do grupo Prisa, que é a maior empresa do ramo de mídia espanhol, atuando na comunicação, cultura e entretenimento. Globalizando apresenta
Site Internacional da Amazônia. O Site Internacional da Amazônia é um projeto de extensão também do curso de Relações Internacionais, está fazendo também 10 anos neste ano. É um espaço de apresentação dos conteúdos daquilo que é produzido dentro da universidade para a sociedade como um todo. É o site que tem uma série de quadros, postagens de artigos, vídeos, audiovisuais em geral, e inclusive se você quiser saber esse conteúdo, basta seguir as redes do Internacional da Amazônia, especialmente no Twitter e Instagram, o Inter da Amazônia. Professora Lígia, falando do Inter da Amazônia, ter um site também é uma forma de você também navegar por essas mídias internacionais, né? Exatamente, porque o Internacional da Amazônia, ele é um portal de notícias, Isso. né? E é produzido pelos alunos de Relações Internacionais. Então, não é somente um lugar em que o aluno vai alimentar com o seu texto acadêmico e essa produção vai ficar sendo visível para o público em geral. Não, na verdade, né, se fala, como você bem disse, professor Mário Tito, se fala sobre o texto acadêmico de determinado assunto, mas sempre com um assunto atualizado. Não somente sobre a obra de um determinado autor, mas ligando essa obra desse autor com um determinado assunto muito atual, seja no campo do cinema, da música, do entretenimento de modo geral. Então esse é um caráter, né, muito jovem que o Internacional da Amazônia durante esses 10 anos, né, tem conseguido se atualizar e permanecer dentro desse processo de que existe um aprofundamento teórico, logicamente, Sim, por ser um projeto de extensão, Sim. mas com uma cara muito, né, de um site de jovens, leveza, que é justamente para dialogar, né, essa informação, seja para dentro do curso ou para fora do curso. Deixa eu perguntar para a Heloísa, que também já produziu tanta coisa para o site, escreveu artigo, como é que você se sente colaborando com esse meio? Eu me sinto extremamente importante, né? Eu acho que os projetos, eles têm essa tendência a valorizar realmente o acadêmico, porque desde o primeiro semestre a gente pode estar contribuindo realmente para esses projetos, né? Eu, por exemplo, já escrevi artigos relacionados a Comex, como foi o do programa passado, e é muito interessante porque a gente pode casar muitos artigos que já foram para o site com programas que já rolaram aqui no programa Globalizando, né? Então, se você ouviu algum, se interessou e gostaria de aprender um pouco, ler um pouco mais, pode ir lá, pode pesquisar o assunto, que eu tenho certeza que você vai achar um conteúdo excelente para o seu aprendizado. www.internacionaldaamazônia.com.br. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando com a professora Lígia Ferreira aqui no programa Globalizando Mídia e Relações Internacionais e temos participação ao vivo dos ouvintes. Bom dia aos nossos locutores, bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou o João Vitor Barra, da equipe de entrevistas, e hoje eu trago uma pergunta aí para o estúdio interessantíssima da Clara Nunes, acadêmica do terceiro semestre. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio Nama. Eu gostaria de saber por que é necessário ter um internacionalista trabalhando com as mídias internacionais. Justamente por esse olhar específico que o internacionalista vai trazer, né? E profundo sobre esse cenário político, econômico, social, porque faz parte, né, dessa formação do internacionalista, esse diálogo com diversas áreas. Então esse olhar, né, que é externo ao olhar do jornalista, né, mas muito aprofundado, vai colaborar para que essa mídia de fato traga, né, uma informação de qualidade, seja para o ouvinte, né, seja para o internauta, para o telespectador, né, no campo mais tradicional, televisivo. Então, é fundamental, tanto que a gente percebe que cada vez mais, isso já foi pauta inclusive da nossa conversa, cada vez mais esse internacionalista está sendo trazido para o campo da mídia, né? E vale ressaltar, professor Mário Tito, que as redes, né, tanto do Globalizando Internacional da Amazônia, que são feitos, né, que são alimentados por esses acadêmicos, têm uma qualidade incrível, né? Tanto na questão da estética, quanto também na qualidade do conteúdo. Então é algo que traz um diferencial incrível, né, para o curso de Relações Internacionais da Amazônia. Nós estamos falando nesse mês de janeiro exatamente sobre várias áreas de relações internacionais de atuação. Então, professora, nessa oportunidade, brevemente, qual a importância, então, da garota que está ouvindo agora fazer relações internacionais, considerando o que nós estamos conversando aqui? Então, olha só, né? Para você que está tentando ingressar numa universidade, você pode escolher o curso de Relações Internacionais justamente
justamente pela essa abrangência, né, de conteúdo, porque a gente trabalha aqui tanto do campo das mídias, que vai trazer todas as relações das áreas de conhecimento, do direito, do comércio exterior, do marketing, da economia, né, da filosofia, das línguas estrangeiras. Então isso é algo que é fundamental dentro do curso de Relações Internacionais e que a gente vai dialogar justamente do campo das mídias, né, porque a gente tem aqui um olhar e a própria Universidade da Amazônia tem um espaço também, né, que esse lugar serve de laboratório, seja os estúdios de TV, estúdio de rádio, né, o estúdio de fotografia, que faz com que todos esses acadêmicos, inclusive o curso de Relações Internacionais, possam utilizar esses ambientes para a sua formação, né? Então a gente dá essa oportunidade para que o aluno, de fato, já conheça, comece a experienciar desde o primeiro semestre o campo de atuação na sua área. Muito obrigado, professora Lígia Ferreira, conosco no programa Globalizando de hoje, 8ª etapa da viagem musical Luiz Sampaio. E para encerrar, como sempre, vamos ao nosso país. A emissora de TV Rede Globo surgiu em 1957, a partir do jornal impresso O Globo, de 1925. O canal se tornou um dos mais influentes do Brasil e, em 2021, ficou em primeiro lugar no ranking de audiências. Para representar o Brasil, ouviremos Jorge Ben e Toquinho cantando Carolina Carobella. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links no bio do Instagram e do Twitter, @Globalizando. Voltamos para casa, né, Luiz? Isso mesmo, acabamos de ouvir Jorge Ben e Toquinho cantando Carolina Carobella, representando o Brasil, onde o jornal O Globo, em 2021, teve o título de maior jornal do país, seguindo dados computados pela Comscore. E este foi o programa Globalizando de hoje, foi um prazer receber você. Acabou o programa muito rápido, foi muito legal, muito animado, muito gostoso fazer o programa com você. O segundo programa do ano de 2023, ainda é tempo de desejar um feliz ano novo para você. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e quero dizer que nós temos sempre a possibilidade de receber suas sugestões de temas pra gente através do e-mail programa globalizando@gmail.com. Professora Lígia, muito obrigado pela sua presença e pelas suas palavras aqui no Globalizando. Muito obrigado, professor Mário Tito, sempre uma grande alegria participar do programa. Também mando aqui um abraço, né, para os meus alunos que fazem parte aqui da produção do programa Globalizando, e a gente vai se encontrando. Tenho certeza que você, ouvinte, né, vai ficar interessado no nosso curso e vai prestar aqui o vestibular para ingressar na UNAMA nesse ano de 2023. E feliz ano novo. Muito obrigado, professora Lígia. E eu quero agradecer quem fez perguntas, tá? Margarete Alves, João Moraes, Eduardo Moraes, Milton Cruz, Leandro Chaves e Ana Clara Nunes. Quero agradecer a quem estreou na locução do programa de hoje. Parabéns, muito bom, ao Matheus Santos, que é membro da equipe de entrevistas e acadêmico do 3º semestre de Relações Internacionais. Matheus, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Foi um prazer estar aqui, principalmente no programa de hoje com esse tema que me interessa bastante. E deixem marcado aí no calendário de vocês, porque no próximo programa da rádio iremos falar sobre cultura e relações internacionais, desafios e perspectivas. E isso, teremos a professora Brenda de Castro conosco aqui no programa Globalizando. Deixa eu agradecer também ao internacionalista, mestrando da UNILA, Luiz Sampaio, membro da equipe de entrevistas. Obrigado, Luiz. Obrigado, professor Mário Tito. Quero agradecer também a presença da professora Lígia. Quero lembrar nossos ouvintes de nos acompanhar nas redes sociais, na nossa página do Facebook do programa Globalizando, no Twitter e Instagram com @pglobalizando. Legal, Luiz. E também agradeço a Heloísa Valente, ela é membro da equipe de mídias e acadêmica do 5º semestre de Relações Internacionais. Obrigado, Elo. Muito obrigada, professor. Foi uma honra fazer parte desse programa. Eu gostaria de lembrar vocês que o programa Globalizando vai ficar disponível a partir da próxima segunda, em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Você pode achar a gente por Programa Globalizando. Legal. Quero agradecer quem dirigiu aqui o estúdio da Rádio Nama, Brenda Macedo. No cronômetro esteve Stephanie Campolungo. E quero agradecer a equipe toda que produz o programa Globalizando, uma equipe maravilhosa de alunos que já fazem parte dessa tradição de estar no âmbito das mídias e relações internacionais. Foi produzido por Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Maria Clara Amadorra, Luísa Veiga, Alice Cardoso, Alciane Dias e Karen Lima na playlist, Larissa Schoenberg, Lucas Patrick, João Vitor Barra, Juliana Gomes nas entrevistas, Agatha Poliani, Yane de Paula, Gabriela Alves, Micael
Abigail Martins, Beatriz de Nazaré e Manuele Gaia no Globalizando News. Cauene Biapina, Emi Vilas Boas, Jennifer Gonçalves, Ana Mel Grimati, Sara Tavares, Jamília Almada, Lara Lima, Gabriela Grosso. Nas mídias, Paula Castro, Vitória Vidal, Paulo Vitor Azevedo, Luciana Alves e Ana Clara Nunes nas externas. Eduardo Oliveira, Pablo Oliveira, Érica Nascimento, Iago Cruz, Pedro Vieira na produção de conteúdo. Camila Neres no roteiro. Verena Moura, Lana Borges na revisão. Sérgio Salles, Josiane Mendes e Camille Mácola no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A edição de áudio do programa foi de Ícaro Lobato, a apresentação é minha professora Mário Tito Almeida e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio Nama FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Você acompanhou Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.